Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Uberlândia fecha 2023 com o título de melhor gestão pública do Brasil, eleita pelo prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila, que avalia pilares importantes da administração municipal, como saúde, educação, mobilidade, entre outros. Para falar desse reconhecimento nacional, o nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o prefeito de Uberlândia, senhor Odelmo Leão. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Bagnete. É um prazer participar do seu programa aqui na Band. Aliás, é um dos grandes programas que permite a nós discutirmos as situações do momento, o que é melhor para o país, melhor para o Estado e para a nossa cidade de Uberlândia. Portanto, é uma honra comparecer aqui, te agradecendo mais uma vez, cumprimento os senhores telespectadores de Uberlândia e de toda a região, e me coloco à disposição sua para a gente fazer um bate-papo aqui naquilo que realmente é de interesse de toda uma comunidade. Acredito que o ponto de partida da nossa conversa é esse reconhecimento nacional da gestão da cidade de Uberlândia, que o senhor está caminhando para o 8º ano agora. Como é que o senhor recebeu esse título tão importante no cenário nacional? Primeiramente, Bagnete, nós temos que agradecer a Deus. Eu sempre digo isso, Ele é que realiza. Ele dá a missão, mas dá o caminho também. Agradecer aos servidores públicos municipais, aos senhores secretários e secretárias, às ONGs que são parceiras da Prefeitura em atividade de saúde, educação, ao povo de Uberlândia, porque esse prêmio pertence ao povo de Uberlândia e à cidade de Uberlândia, não pertence a mim. Ninguém na vida faz nada sozinho. E os senhores empresários, as empresárias, que são os geradores de emprego e renda da nossa cidade. Então, é um esforço de toda uma comunidade, juntamente com a Prefeitura de Uberlândia, nesses últimos anos, onde eu sempre digo o seguinte: a Prefeitura, quando não pode nada, ela tem que ser, no mínimo, facilitadora. Então, você vai citar alguns aspectos aí, eu vou te explicar o que motivou a cidade de Uberlândia a fazer isso. O comparativo ele é inevitável, né, prefeito? Então, a gente, pegando todas as cidades acima de 500 mil habitantes, Uberlândia é a número 1 do Brasil. A gente está excluindo, no caso, as capitais. E a gente está falando de grandes centros, Brasil afora, né, e aí a gente levando o nome de Uberlândia, então, para esse título que o Grupo Bandeirantes trata com tanto zelo. Como é que o senhor vê esse comparativo com os outros municípios? Veja bem, primeiro eu tenho que também cumprimentar toda a direção da Band, a nossa direção regional, a nacional, por nos propiciar e participar de uma discussão ampla como essa, como a gestão pública. Então, vários fatores, logicamente, nos levaram a chegar a esse prêmio. Você pode observar que o Uberlândia ganhou essa premiação pela média do seu governo. Não foi para um ponto. Sim. Foi por várias áreas que nós estamos fazendo gestão. Por exemplo, quando você fala em mobilidade urbana e saneamento, o próprio IBGE disse, nós fomos o maior crescimento de população. Então, como a cidade pode receber um crescimento de população como este, se não investir na educação, na mobilidade urbana, no saneamento? Para você ter ideia, a mobilidade urbana, nós investimos mais de 500 milhões de reais. No saneamento, mais outros 500 milhões de reais. Se quiser o número, é 584 milhões. Na educação, outros 400 milhões de reais em construção de escolas, abertura de vagas. Então, o poder público municipal é obrigado a se mover para o atendimento desse crescimento e dessas modernidades que estão acontecendo. Como nós poderíamos ter um crescimento aqui sem essa infraestrutura? Segundo, o Instituto aí, o Instituto Áquila, essa foi a média de Uberlândia. Uhum. Se você pegar aí, nesse sindicato que representa as construtoras do Brasil, examina toda a construção em todo o país, Uberlândia foi a cidade que mais cresceu em oferecimento de moradias. Foram, nesse período, 35 mil novas habitações de Uberlândia, com um investimento da Caixa Econômica de mais de 6 bilhões de reais e dos senhores empresários de mais de 3 bilhões e 900 mil de investimento do empresário próprio.
Se você olhar o crescimento de Uberlândia, nos últimos anos, houve investimento aqui em novos investimentos de empresas, dos empresários, aí de 10 bilhões de reais. Então você tem que estar atento a esses movimentos para você poder fazer a gestão olhando, focando esses investimentos e o município poder arcar com as suas responsabilidades. Vou relembrá-lo, o município, eu disse no princípio da nossa conversa, quando ele não pode nada, ele tem que ser, no mínimo, facilitador. Então, nessas horas, o município é facilitador. Pegando um exemplo, prefeito, nesse quesito que o senhor falou, infraestrutura e mobilidade urbana, né? Esses índices, esses valores que o senhor está nos trazendo aqui, ele mostra o retrato atual da cidade de Uberlândia. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, da construção de uma ciclofaixa, de uma ciclovia, a um anel, um rodoanel, a criação de viadutos, Uberlândia está sendo projetada para daqui quantos anos? Olha, eu sei que o senhor está olhando lá na frente, não é só na frente, hoje. Mas olhando principalmente o agora. Porque se a gente não tivesse se preparado, se fosse contar com o investimento do município, era zero. Eu fui à busca, logicamente, de financiamentos. Eu fui ao Banco do Brasil, fui à Caixa Econômica Federal, fiz o Finisa com eles, que é a longo prazo, investimentos nos juros compatíveis, onde eu pude, então, fazer essas gestões de intervenções que você já mencionou aí, na mobilidade urbana, enfim, no oferecimento de captação de água, de esgoto, na educação. Então, foi tudo uma coisa que nós planejamos a partir do momento nós sentimos o crescimento da cidade em população e, logicamente, da cobrança das pessoas. Só para te relembrá-lo, o programa Minha Casa Minha Vida terminou em 2014. Agora que ele retornou novamente, e está retornando modestamente na faixa 1, que é a população que mais precisa de casa e mais reclama casa. Portanto, nós ficamos esse período todo sem Minha Casa Minha Vida, eu acho que tinha o Brasil Verde, mas não atingia a faixa 1. Agora que estão retornando. Certo. Então, nós fomos atendendo dentro das faixas que eram possíveis de serem financiadas pela Caixa Econômica, junto aos empresários locais, com os seus investimentos próprios, logicamente, os investimentos que a Caixa fez aqui nesse período. E volto a dizer, esse representante da Construção Civil Uberlândia anunciou, não é dado meu, são pesquisas que eles promovem, de que foram feitas nesse período mais de 35 mil habitações novas na cidade de Uberlândia. Então, como você recebe essas habitações sem infraestrutura, sem mobilidade urbana, sem ter a educação, sem ter uma saúde que possa ser, pelo menos, compatível com o momento atual. Então, isso tudo nos forçou a investir para dar sustentação a isso. O senhor tocou na saúde, o Pilar Saúde foi um dos destaques de Uberlândia nesse Prêmio Nacional Banco de Cidades Excelentes. Hoje, quanto o município investe na saúde pública municipal, né, previsto ali no seu orçamento anual? Hoje é mais de 1 bilhão e 180 milhões de reais no orçamento do próximo ano. Mas aí tem um detalhe, Magnete, que me preocupa muito. Por exemplo, no orçamento deste ano, nós até novembro perdemos em torno de 300 e poucos milhões de reais em arrecadação. Certo. O que significa isso? A nossa arrecadação está caindo. A nossa economia não está sustentando essa arrecadação. Então, ela não está correspondendo ao planejado. Porque orçamento é um planejamento que você faz. Eu sempre digo aos secretários e secretárias, o orçamento não é que está aqui o orçamento, eu tenho dinheiro. Nós temos que arrecadar para executar. Então, isso tudo você tem que administrar, tem que fazer gestão. Por exemplo, nós buscamos aprimorar muito a gestão pública municipal. Através de incrementos para o servidor público da nossa cidade, de vários projetos que nós implantamos aqui, para modernizar a administração pública. Hoje, Uberlândia tem quase que 100%, toda ela informatizada. Sim. Então, isso tudo são infraestruturas que você oferece para dar sustentabilidade a esse crescimento. É uma grande engrenagem, né, prefeito? Está tudo interligado. Se você não tem uma gestão eficiente, você não tem uma saúde de qualidade, a educação também não corresponde. É uma grande engrenagem. E tudo isso, né, ainda remetendo ao o prêmio Banco de Cidades Excelentes, esse apanhado, né, a média das melhores práticas de gestão pública que confere esse título à cidade de Uberlândia. Como é que o senhor faz, então? Que avaliação que o senhor faz dos últimos 7 anos de governo para a gente chegar
até aqui, hoje, Uberlândia de 2023? Por exemplo, quando eu assumi em 2017, nós assumimos Uberlândia em crise financeira. Foi uma luta para que a gente pudesse, em meados de 2018, 2019, poder equilibrar a situação econômica da cidade. Por exemplo, acertar com os fornecedores, com os servidores públicos, enfim. Foi uma luta para poder, logicamente, a gente engrenar a cidade. Depois nós enfrentamos uma pandemia de dengue, me parece 2019. Sim. Depois de 2021 veio a pandemia, que atingiu toda a humanidade brasileira. Então nós enfrentamos aqueles momentos também ali. E 2022, 2023, nós começamos então a recuperar. Então nós enfrentamos toda essa situação para nós chegarmos no estádio que nós estamos hoje. Portanto, é uma luta, é um trabalho que eu dedico de domingo a domingo, junto com a minha esposa Ana Paula, que hoje é deputada federal. Sim. E me faz muita falta aqui. Mas me ajuda muito em Brasília. Tem as suas compensações. É compensação. Inclusive, até ela assinou essa semana um manifesto, porque estão fazendo um novo plano para a educação, onde fizeram um grupo de MST e outros afiliados deles, onde eles querem introduzir matérias quanto o agronegócio na educação brasileira. Veja bem, no ensino fundamental. Um retrocesso. Não é um retrocesso que nós estamos vivendo. Aliás, vou comentar outro ponto com você. A situação climática do país também me assusta muito para a economia do próximo ano. Mato Grosso praticamente já perdeu a safra. E essas chuvas que são extemporâneas, violentas, que atingem com ventania, raios, chuvas até imprevisíveis, né, de ter previsão delas, inunda a cidade, enfim. Isso também é outro grande prejuízo para a agricultura brasileira. Se a agricultura brasileira, que foi a sustentação de 26% do PIB nacional, se ela falhar, nós vamos ter consequências, logicamente, em 2024. Então, são várias coisas que me preocupam neste momento e que nós temos que estar atentos a isso tudo aí. Mas, enquanto eu estiver na prefeitura, o ano que vem é o último ano, eu farei todo o meu esforço para poder, logicamente, honrar a confiança que o povo de Uberlândia depositou em mim. Eu gostaria de começar esse bloco falando justamente do pó de basalto. O Uberlândia está oficialmente apta a comercializar o pó de basalto, né, esse insumo agrícola que promete revolucionar a agricultura brasileira, prefeito? Sim. Se você... Só uma correção do bloco anterior. O Instituto, foi o Sinduscom que fez a pesquisa. Corrigido. Das habitações feitas no Uberlândia. Não é uma pesquisa do prefeito. Pesquisa do Sinduscom, que é o órgão oficial que representa. Bom, o basalto. O basalto eu entendo que até não seria um projeto de uma prefeitura. Eu convidei o Estado, o governo federal, para participar. Isso tudo começou no ano de 2019, no mês de janeiro. Eu fui ao Rio de Janeiro conversar com a direção da Vale para ver as questões das ferrovias que cortam Uberlândia, a nossa região. E lá encontrei com o ministro Paulinelli e o pessoal da Câmara. E ele me fez um desafio naquele momento. Ó, Delmo, Uberlândia tem muito basalto. Você não quer fazer uma experiência com basalto no agronegócio? Não, eu falei, vamos, ministro, eu topo. Por quê? Na pandemia, nós importamos o adubo para a agricultura, 1 tonelada a R$10 mil. Hoje nós estamos pagando 2.800, 3 mil a tonelada. Então nós começamos essa discussão. Em outubro, fizemos um seminário aqui. Sim. Chamamos os principais especialistas nessa área de adubos, de corretivo de solos. E quando nós chegamos em novembro, eu olhei para o ministro Paulinelli e falou assim, e aí, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós conversamos, fizemos seminário. Falou o seguinte, nós não temos ainda a granulometria correta. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer teste. Vamos pegar o pó da brita e vamos jogá-lo. Fizemos experiência em fazendas da nossa região, em Goiás, em Tocantins. Fizemos o lançamento do pó de brita. Sim. E já no ano seguinte, 2020, já colhemos os primeiros resultados. E qual que é a vantagem do basalto para o agronegócio?
e para a produção de alimentos. Primeiro, ela tem o PNPK, que é esse produto que encarece toda a importação do Brasil e nós ficamos dependentes disso. Ela tem o silício. O que é o silício? O silício fortalece a raiz da planta, a folha da planta e é menos defensivo agrícola. O que a humanidade quer? Um alimento livre de agrotóxicos. Saudável. Saudável. Por outro lado também, ele tem uma outra vantagem. A cada tonelada lançada no solo, você retira 180 quilos de gás carbônico. A Campo tem uma pesquisa, um estudo, no Brasil Central, leia-se Noroeste de Minas, Goiás, Tocantins, sul da Bahia. Só nessa região existe 36 milhões de hectares de área. E destas áreas, em torno de 15 milhões de áreas degradadas, que com a recomposição do solo você as torna produtivas novamente, sem derrubar uma árvore sequer. E aí, se você imaginar que você vai jogar 5 toneladas de basaltos por hectare, você vai tirar mais gás carbônico do que a Alemanha e o Japão junto. Veja o outro benefício que ele está trazendo. E nós não paramos aí. Em janeiro agora você vai ser convidado para visitar lá no DEMAI, na estação de tratamento de esgoto. Lá nós montamos uma piroli. Uma piroli é o mecanismo que você leva o lodo da estação de esgoto a 460 graus. E daí você retira o óleo. Esse óleo é um óleo que gera energia. Você tira o gás e você tira o carvão. O carvão é para quê? Para ser um composto do basalto, porque só aí ele tem composições que vai enriquecer mais ainda o basalto. Então isso é um estudo que a Prefeitura está fazendo aqui também, junto com o DEMAI, a Prefeitura, a Campo. E nós queremos apresentar a vocês agora, até o final da primeira quinzena de janeiro, inclusive com os testes de laboratório feitos, quais são os valores que se encontrou ali, enfim. É uma outra etapa que a Prefeitura fez também, e de novo vou te repetir, não é projeto para a Prefeitura fazer. Mas enquanto os outros não fazem, eu não posso ficar sabendo do que pode ser feito e ficar parado. Então, por isso, nós fomos aí, investimos e estamos também produzindo essa nova etapa. O convite está aceito, prefeito. Vamos acompanhar de perto. O senhor frisou, fez questão de frisar aqui, que um projeto da magnitude do basalto não deveria ser tocado por uma prefeitura, e sim no âmbito federal, né? Ministério da Agricultura, adiante. A gente percebe também que o senhor está muito atento a essas questões nacionais, o senhor é bastante atuante nas redes sociais. Então eu quero saber do senhor o seguinte: como é que o senhor vê a reforma tributária que foi aprovada agora? É um tema que o senhor está bastante atento. Qual a opinião do prefeito Odelmo Leão? De novo eu vou repetir. Foi uma reforma que você não sabe ainda qual o percentual de imposto que vai ser cobrado pelo IVA. É 27,5%? É 33%? Não há clareza nisso aí. O senhor acha que faltou uma consulta pública? Não, a consulta principalmente aos municípios. Por quê? Eles vão retirar toda a arrecadação do município e vão jogar lá num caixa único esses recursos. Os municípios vão buscar o seu percentual como? Medindo pela população. O IBGE, o último censo que ele fez aqui, indicou que aqui nós temos 713 mil habitantes. Uhum. Agora, eu diria para você que não é isso. Pelas contas do DEMAI, em abastecimento de residências, onde nós temos moradores, sim, não é indústria, não é em bar, não é clínica médica, residências. Certo. Pelos dados do DEMAI, nós temos hoje aproximadamente 900 mil pessoas. Então, como você vai gerir orçamento buscando um percentual de arrecadação pela população de 713 mil? Já começa aí o errado. A conta não fecha. Não. Por outro lado, tirou toda a arrecadação dos municípios, vai sobrar para os futuros prefeitos, quando começar a ser implantada essa reforma, somente mexer na planta de valores por decreto e o IPTU por decreto.
Então, como vão os municípios sobreviver dessa forma? Mas no início da nossa conversa, o senhor já mostrou essa preocupação com a redução da arrecadação municipal. Então, a tendência do cenário é ficar um pouco pior na análise do senhor? Veja bem, eu estou te mostrando sem ter ela sido implantada. Ela não vai ser implantada no meu governo. Mas eu não posso ser irresponsável com a nossa população em reclamar, denunciar e dizer está errado o caminho. Porque uma coisa que eu não sou na vida e nunca seria, é omisso. Portanto, apesar dela não me atingir, mas eu estou pensando no Uberlândia e nas cidades brasileiras para frente. Como vai ser essa gestão municipal? E o Pacto Federativo, que é a União, Estado e Município? Retirar o município do Pacto Federativo? Se ele é constitucional, então, burlar a Constituição? Então, me desculpem, eu queria ser mais entusiasta dessa reforma, mas não sou. Porque entendo que ela foi feita de uma maneira que os principais atores, porque o povo vive aonde? O povo vive no município. No município. Aqui tem saúde pública, educação, saneamento, mobilidade urbana, é aqui que está. O povo mora aqui. Como os futuros gestores vão poder gerir para atender a população? Esse é o meu questionamento. E sou muito sincero. Esse é o meu questionamento. Está errado isto. Então, eu acho que tem muitas coisas acontecendo no nosso país que não me agrada. Essa não é a maneira correta. Esse reflexo da queda de arrecadação é um reflexo claro de que a economia brasileira está declinando. Aí eu tenho uma pergunta para o senhor. A gente está caminhando para o último ano da gestão Odelmo Leão, à frente da Prefeitura de Uberlândia. Teremos eleições de 2024. Odelmo Leão, finalizado a gestão, finalizado o mandato aqui na Prefeitura de Uberlândia. E que Deus nos abençoe. E aí é onde as ideias vão se encontrar, viu, prefeito? Finalizado a sua gestão, aonde entra Odelmo Leão Carneiro na política nacional? O senhor é candidato a senador? Estão falando na cidade. Eu não deixarei a política. Estou na política porque eu gosto. A política a pessoa tem que querer, tem que gostar. Tem que saber fazer? Saber fazer, tem que ter credibilidade. No futuro, eu penso a sair disputando algum cargo pelo Estado ou pela área federal. Não está definido isso ainda. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar, que eu não deixarei a vida pública. Porque eu tenho responsabilidade com as pessoas e com o povo. Porque existe uma janela de 2 anos, né, entre o término da gestão à frente da Prefeitura de Uberlândia e a outra eleição. Teremos o prefeito Odelmo na gestão estadual? Não. O ministério? Não, também não. Eu acho que o governo que está, eu não faço parte dele e nunca faria. Meu lado é outro. Meu lado é do progresso, meu lado é da iniciativa privada, meu lado é das coisas corretas que fazem bem ao povo brasileiro. Para esse lado eu nunca entraria. Então não vamos tão longe, não vamos voltar mais para perto, olhando aqui para dentro de Uberlândia. Eleições, sim, de fato, eleições 2024. O prefeito Odelmo vai fazer um sucessor? Como é que estão as tratativas aí, então, para o próximo pleito? Depende do povo de Uberlândia. Tem vários candidatos. Eu estou conversando com todos e tenho dito o seguinte: vamos lá para março, fazermos uma pesquisa para que nós possamos, então, retirar um bom nome para dar continuidade ao projeto de Uberlândia progressista. E já tive, por exemplo, em Brasília com Valdemar Costa Neto, com Bolsonaro. Fui tratar desse assunto com eles também para a gente buscar uma união nessa sucessão, como tenho buscado também com os políticos aqui da cidade fazer isso. Então eu tenho um compromisso feito com essas pessoas que eu já conversei. O próprio Carporeso, eu conversei com ele, ele me procurou. Eu disse ao Carporeso, ele falou assim, eu quero ser prefeito. Eu falei, é um direito seu. E direito a gente não retira. Então vamos fazer esse pacto, vamos discutir lá para março, ver qual que é o ambiente melhor para dar prosseguimento para a cidade. Agora, disse ele também o seguinte, a única coisa que você não pode fazer é dividir o grupo.
Então nós vamos discutir isso, estamos numa discussão, e eu tenho esse compromisso. E na vida pública tem uma coisa que diz assim, em política não existe recibo nem escritura. Só existe uma coisa, a palavra dada. Minha palavra está dada e ela vai ser cumprida desta forma. Prefeito, mas o senhor falou em dividir o grupo. No bastidor da política aqui de Uberlândia, muito se ouve falar que o senhor teria duas opções aí nesse pleito. Paulo Sérgio, Leonídio Bolsas. É especulação? Está cedo para se falar? Não, ou o bastidor não vai passar do bastidor? Eu não afirmei com nenhum deles. A minha conversa foi muito clara nesse sentido. Nós temos que estar unidos. Não podemos dividir. E assim eu manterei a minha palavra e a minha conversa que eu tive com todos aqueles que conversei desta forma. Se entenderem que é o melhor caminho, nós vamos discutir. Se não entenderem, logicamente aí eu vou ter que optar por um nome. Mas eu de novo insisto, o grupo, a cidade não pode se dividir. Nós já tivemos experiências no passado aí que não foram boas. Então, portanto, eu espero que isso não repita na cidade de Uberlândia. E nós vamos acompanhar muito de perto aqui, com toda a seriedade e a tradição do jornalismo do Grupo Bandeirantes nas eleições municipais, assim como em tantas outras. Prefeito, a gente está caminhando... Inclusive aquela músicazinha, como é que chama, da Bandeirante, eleições municipais, né? Aquela vinhetinha, ela é marcante, né? É marcante. A hora que toca, a gente sabe que o assunto é sério. Prefeito, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, para o nosso tempo. Pois é, passou rápido demais. Queria aproveitar a presença do senhor para o senhor deixar uma mensagem, então, para quem nos assiste, esse final de 2023, início de 2024. Bom, eu agradeço ao povo de Uberlândia por todo o carinho que me deram nessa minha vida pública. 4 mandatos de prefeito, 5 mandatos de deputado federal. Sempre tive o respeito e o carinho da nossa população. Agradeço os nossos servidores públicos, nossos secretários e secretárias, senhores empresários, os trabalhadores e trabalhadoras, por todo o apoio que recebi durante a minha vida pública. E quero desejar a todos vocês, às suas famílias, um Santo Natal, que Deus possa abençoar a todos nós, ao Grupo Bandeirante, vocês que são um jornalismo que faz gosto de fazer jornalismo, sempre convivendo com a verdade, sempre mostrando a verdade. Então, o que eu desejo para todos nós é um Santo Natal, que Deus nos abençoe, que a gente possa viver um Natal com as nossas famílias, que é uma coisa que nós estamos precisando de voltar a conviver. E um feliz 2024, que nós estejamos unidos e que Deus nos abençoe, para que juntos nós possamos enfrentar qualquer situação que vier pela frente. Que assim seja, prefeito. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso Band Entrevista. Feliz Natal, feliz Ano Novo para o senhor. Para você de casa também, o nosso muito obrigado. Band Entrevista de hoje, recebendo o prefeito de Uberlândia, o senhor Adelmo Leão. A todos vocês um Feliz Natal e até o próximo programa.